Eu parto de uma provocação do Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro inglês na Segunda Guerra Mundial. Ele foi uma liderança muito importante na Inglaterra contra o nazismo, e ele falava assim, com outras palavras, que a democracia é a pior de todas as formas de governar, exceto todas as outras. Então é uma fala bastante contraditória, mas que convida a gente a pensar, né, para a gente fazer uma consideração breve assim, sobre esse ponto. Esse lugar aqui maravilhoso, que eu não canso de elogiar para todo mundo que faz parte desse espaço físico aqui, ele traz muita identidade. Ele traz muitas mensagens, muitos signos, ele comunica muitas coisas de várias expressões diferentes, sem sombra de dúvida, porque ele foi construído coletivamente. Embora o João seja uma pessoa extremamente refinada, artisticamente falando, e tenha bom gosto, né, ele jamais sozinho conseguiria dar a esse lugar, né, toda essa identidade isoladamente. Ele conseguiu isso porque ele construiu isso coletivamente, ele ouviu outras pessoas. E depois que a gente entra aqui e vê tudo bonito, parece que foi muito fácil essa conversa, mas não é fácil. Democracia é algo difícil. Se a gente decidisse hoje às 7 da noite, quando a gente chegou aqui, se jogasse o desafio, vamos reformar essa sala, vamos escolher uma cor para ela, e eu desse voto para todo mundo aqui, talvez agora quase 11 horas, a gente não tinha chegado no consenso. Mas quando a gente chegasse, sem dúvida, ele era o consenso que mais estaria apurando a opinião do maior número de pessoas possível. Representaria muito melhor a gente do que eu sozinho entrar aqui às 7 e falar assim, vou pintar tudo de bege, ou de marrom, né? Então, percebam que a democracia é um regime difícil, mas necessário. E antes da gente falar de qualquer política pública, nesse caso dessa noite de cultura, a gente tem sim que falar de democracia. Até porque sem ela não existe Estado de Direito. A gente passou uma noite toda aqui falando de cultura, não enquanto um gosto pessoal do João ou da prefeita, de quem quer que seja, mas como a prefeita já inaugurou falando, cultura enquanto um direito. E o Estado de Direito só se existe dentro de um regime democrático. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Parece balela a gente trazer esse tema, mas uma coisa não existe sem a outra. Se a gente tivesse anterior a 1988, possivelmente, com certeza, boa parte do que a gente conversou aqui hoje seria censurado, não seria permitido falar, né? Segundo, que um espaço como esse, com esse propósito de discutir coletivamente como que vai ser a nossa cidade do ponto de vista cultural, também não ocorreria. E ele só acontece por quê? Porque alguém um dia acordou, abriu a janela de um céu azul e falou, nossa, que belo dia para inaugurar uma democracia nesse país. Não. Porque muita gente surrou, apanhou e morreu para conseguir. Então é dever de todo mundo que está aqui dentro, de todo mundo que vai ouvir essa fala, de todo mundo que vai debater esse tema em qualquer lugar, antes de começar a falar de direito, ou de erguer a mão para reivindicar o seu direito, zelar pela democracia. Então isso é um ponto de partida que não dá para a gente pular. E aí, fazendo um gancho, né, já finalizando a minha provocação inicial, quando eu vou falar sobre controle social, que o conselho o que é? O conselho é o João, mais o Armin, mais 3 amigos, e eles decidem? Não. Mas pode ser assim, se as pessoas não se mobilizarem. Sabe por quê? O espaço do poder nunca está vazio. Nunca alguém vai se ocupar. Então, se esse espaço de poder se chama Conselho de Direito, ele está aberto para receber a participação do povo, o povo deve ocupá-lo. Porque senão alguém vai ocupar. É o que a gente chama dentro do governo de aparelhamento. Eu coloco só os meus amigos lá, eu só gosto de rodeio, eu não gosto de religião afro, eu não gosto de baile funk, eu não gosto de café arte, eu não gosto de artesanato, eu vou fazer só rodeio o ano inteiro. Eu fiz errado? Talvez as pessoas digam que foi errado, mas vão dizer tardiamente. Porque se elas tivessem ocupado esse espaço, se chama conselho, que no outro momento a gente vai explicar melhor o que é, mas eu vou dar só uma introdução. Se elas tivessem ocupado esse espaço antes, eu não faria só o que eu quero, eu faria aquilo que é importante para todo mundo, né? E isso, sobretudo, é política no seu sentido mais bonito e mais essencial que tem. E a gente tem sempre que haver a oportunidade de preencher essa palavra com os bons significados que ela tem. Política é a vacina que todo mundo tomou para poder estar aqui hoje depois de uma pandemia. Política pública de saúde.
Política é o que colocou comida no prato de um monte de gente nessa cidade hoje, por meio de programas sociais como Bolsa Família, que tanta gente gosta de falar mal. Política é o que faz com que a gente chegue aqui com facilidade, a pé ou de carro, que tem asfalto na rua, que tem iluminação pública, política pública de infraestrutura. Isso é política, é essa que a gente tem que ocupar. Estou fazendo essas provocações para exemplificar o máximo possível que a cultura é a política. Esse é o momento da gente fazer da cultura uma política pública que transforma a realidade nas suas várias nuances, que transforma o preconceito em tolerância e respeito, que transforma a violência em cultura de paz. A cultura é um mecanismo de fazer transformação, que repense as tradições, que não é porque a tradição que é bom, o João falou disso várias vezes. Então, assim, tradições contam histórias, boas, ruins, tristes, histórias que ofendem, histórias que respeitam, histórias que promovem o acolhimento, histórias que promovem a exclusão. Então, tradição é importante, né? Mas ela tem que ser repensada. Até porque se a gente fosse manter todas as tradições como foram lá no passado, né? Quem não tem marido aqui, quem é solteiro está em casa, porque a mulher não sai sozinha de casa, né? Entendeu? Possivelmente em algum tempo mais atrás não estaria de calça como a senhora está, porque a calça é coisa de homem, a mulher tem que usar saia, isso é uma tradição. A cultura trabalha essas nuances, é por meio da cultura que a gente consegue evoluir. Eu sei que às vezes a gente vê o noticiário, a gente fala assim, com perdão da palavra, mas que merda de sociedade é essa que a gente vive? Mas foi muito pior, gente, foi muito pior. A gente conseguiu evoluir muito. Goste a gente ou não, a gente queria que fosse mais depressa, mas a seta da história só aponta para frente. E a cultura é que vai preenchendo esse caminho de instrumentos para a gente melhorar enquanto sociedade. Às vezes a gente escorrega na casca da banana, e a gente dá um vacilo e a gente regride, mas o movimento que permanece é para frente. E a cultura tem esse caminho. Então, para finalizar essa provocação, enquanto política pública, o que a lei vai dizer? Toda política pública para existir, ou seja, para o município receber dinheiro, ele tem que ter o quê? CPF. Para eu abrir uma conta no banco, eu tenho que ter um CPF. Para o município receber dinheiro da cultura, tem que ter um CPF. E o que é CPF? Eu estou falando Conselho, Plano e Fundo. Isso vale para assistência, para a saúde, para a educação e agora para a cultura. Eu preciso ter um conselho ativo, e a gente vai falar em outro momento. Eu preciso ter um plano de trabalho, porque o João, embora muito competente, não vai fazer o que ele quer. Até porque tem planejamento orçamentário, tem que colocar, estudar, isso não dá para fazer dessa forma. Tem que ter um plano de trabalho que os órgãos vão estar avaliando. E tem que ter um fundo, que é um lugar onde só entra dinheiro para a cultura. O Conselho, em linhas gerais, é um conjunto de pessoas que obrigatoriamente devem se organizar, senão não tem cultura, e ele vai estar dividido paritariamente, ou seja, pode ser um conselho de 6, de 10, de 12, de 20 pessoas. A regra é, metade representa o poder público, metade representa a sociedade civil. Esse é o momento da cultura se organizar nesse sentido. A cultura de Cafelândia vai ter que encontrar cidadãos que representem esse segmento dentro desse conselho. Isso é uma responsabilidade igualmente bonita e grande. Ela é grande e ela é muito bonita, porque você vai decidir, em conjunto, claro, a cultura do município. Você vai decidir se o dinheiro que veio vai fazer o show de Chitãozinho e Chororó ou se vai fazer uma feira de artesanato com os artesãos dentro da cidade. Você vai decidir se aquele dinheiro que tem ali, a gente vai gastar tudo num artista só, como a gente comentou, que vai vir na cidade, ou se não, a gente vai organizar uma outra feira, vai fazer um evento, um passeio de trem, sei lá o que. É ali dentro que decide. E tem poder, gente. Não é? Ah, não, mas se a prefeita não quiser, não faz. É o contrário. Se o conselho não aprovar, o prefeito não faz. Tem muito prefeito por aí, Brasil afora, que se dana porque não consegue dialogar com o conselho. Aí a hora que chega a prestação de conta lá, o conselho olha um monte de coisa que ele não aprovou e barra, e aí trava. Então é uma responsabilidade muito grande. Então essa é a minha provocação dessa noite, que vocês pensem e saiam daqui, pelo menos esse é o meu desejo,
já com convite pré-aceito. Assim que houver, que vai ter uma divulgação dessa reunião para eleger o conselho, que vocês não só venham novamente para esse espaço, mas como tragam outras pessoas, tá? Porque assim, o espaço do poder nunca vai estar vazio. Se vocês não ocuparem, alguém vai ocupar, e esse alguém nem sempre vai representar vocês, que tanto entendem e vivem e consomem e produzem cultura, né, como esse grupo que está aqui representado hoje. Tá bom? Essa é a minha contribuição. Obrigado, João.